Deixa eu só testar aqui o slide, só um minutinho. E confirmem. Agora sim. Agora foi. Gente, então boa noite. Sejam todos bem-vindos. Antes de começar a me apresentar, pedir, na verdade, que vocês reflitam um pouco o que trouxe vocês aqui, né? Então, vou começar fazendo algumas perguntas. Vocês fiquem à vontade para responder no bate-papo, abrir o microfone, tá? Essa vai ser uma conversa, gente. Então, fiquem à vontade para conversar, para levantar a mão. Eu estou acompanhando por outro dispositivo aqui, tá? Então, vocês podem colocar no bate-papo, podem pedir, levantar a mão que eu vou ver aqui, tá bom? Então, vou começar primeiro a questionar vocês. O que te trouxe até aqui? Essa é a primeira pergunta que eu faço. O que motivou você estar aqui? Eu até imagino, mas eu queria que vocês, à medida do possível, se sentissem à vontade, pode colocar no bate-papo, tá? Pode abrir o microfone e falar. Estão tímidos, né? Então, aguardem essa pergunta para vocês. Vamos fazer mais uma pergunta. Vocês acham que a residência parece ser um excelente caminho? Vamos refletir sobre isso. E aí eu já respondo para vocês. Nessa trilha que já percorri, né, da graduação para pós-graduação, fiz a residência, ela é sim um excelente caminho, por vários motivos. É uma pós-graduação em que você recebe para se qualificar e é um modelo realmente que te diferencia dos outros profissionais. Então, é um excelente caminho, sim. Mas a pergunta que eu acho que é mais importante, eu sei por que vocês estão aqui. Vocês querem a residência, por um desses motivos que eu já falei, e outros também que eu não mencionei, mas a grande questão é como chegar lá, né? Como chegar na residência. E é para isso que a gente está aqui hoje, para ajudar vocês nesse caminho. E quem sou eu que vos fala, né? Boa noite, um prazer a todos que estão aqui novamente. Eu sou Luiz Felipe, eu sou enfermeiro, formei na UESP em 2019, fui aprovado no seletivo da Fundação Municipal de Saúde em Teresina de 2019. No entanto, eu não assumi esse seletivo porque eu estava na residência. Então, concluí minha residência em 2021 em saúde da família, pela UFP. Logo em seguida, ingressei no mestrado em enfermagem pela UFP também. Atualmente, eu ministro a disciplina de saúde pública no Instituto Realizar, em algumas especializações que tem lá, saúde pública, docência, mais saúde pública e auditoria, essa especialização de lá. E sou sócio fundador da Especializa Saúde Consultoria, que é a promotora desta aula gratuita. Então, essa aula é um dos nossos projetos que está disseminando informações, orientações de pessoas que passaram por esse processo, por esse percurso. E aí eu lanço a seguinte pergunta. Paulo Luiz, qual é a sua missão? Gente, para quem é meu aluno já, aqui eu tenho alguns alunos meus, queria até cumprimentar o Vitor não, aliás, o Vitor será, né, Vitor, aluno nosso, com certeza, a Carol, tá aqui, Vitória também, sejam bem-vindas, meninos. Então, eu falo muito para elas nos nossos encontros de mentoria, que é outra atividade que a Especializa faz, que não é o foco de hoje, mas posso falar depois, que, na verdade, isso não é um trabalho, eu não enxergo isso só como um trabalho, eu enxergo muito além do que um trabalho, eu enxergo isso como uma missão de vida. Me permitam contar uma pequena história para vocês. Eu ingressei no mestrado em março desse ano, com a concepção de que eu iria conseguir bolsa, iria me dedicar à pesquisa, iria terminar o mestrado, doutorado, ainda quero, né? Mas
A minha cabeça, ela estava muito focada na pesquisa, na bolsa e pronto. E aí eu passei vários meses intrigado comigo mesmo, porque eu pensava no seguinte, poxa vida, eu cheguei consegui a residência, eu consegui o mestrado. E aí, o que eu posso fazer? O que eu posso promover mudança na vida das pessoas diante dessa minha experiência que eu passei? E aí eu pensei em tornar isso, né, além do trabalho, uma missão de vida também, que é ajudar as pessoas a chegarem na pós-graduação, e não qualquer pós-graduação, uma pós-graduação de qualidade, que é a residência e o mestrado. E ajudar as pessoas com todo esse percurso que eu passei, que eu acho que vocês compartilham disso, que a graduação, ela não te dá esse preparo para você chegar na pós-graduação. Acho que vocês concordam comigo. Vocês concordam comigo? Responda sim ou não no bate-papo para eu acompanhar a interação de vocês. Lízia falando, muito bom, conhecendo seu trabalho hoje. Que bom, Lízia, seja bem-vinda. Vocês concordam comigo, gente? Que a graduação, ela não te dá o preparo suficiente para a pós-graduação? Sim ou não? Sim, Paulo Vitor, obrigado. Concordo demais, com toda certeza. Muito obrigado pelo retorno, gente. É exatamente isso. Então, eu percebi depois de trilhar todo esse caminho. Se eu não tivesse tentado desbravar esse caminho, saber como é que funciona a residência, saber como é que é o processo do mestrado, fazer contato com outras pessoas para saber como é que funciona, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Porque a graduação, ela pode até te incentivar, os professores podem até te incentivar, mas mostrar o caminho para você chegar lá, eles não mostram. Por conta das limitações e o modelo que esse sistema é montado. Então, infelizmente, não dá. Mas é natural a gente fazer um preparatório para ingressar na graduação. Acho que a maioria, muitas pessoas fazem um preparatório para chegar na graduação. Termina o ensino médio, chega na graduação. Né? Fez um cursinho, um pré-vestibular, um cursinho de alguma coisa, mas preparatório para pós-graduação ainda não. Então, é aí que surgiu a minha ideia. Poxa, eu vou fazer um preparatório, vou ajudar as pessoas a chegarem aonde eu cheguei, porque eu sei que elas precisam de direcionamento, e eu sei os caminhos das pedras, porque eu já passei por isso. Então, gente, essa é a minha missão, tá? E aqui vocês estão para conhecer um pouquinho hoje, o que eu posso contribuir com vocês, e que posso ajudar vocês a chegarem nesse sonho, que eu acredito que deve ser um sonho para muitas pessoas aqui, tá? E quem são vocês, né? Como não tem como a gente conhecer, abrir, né, para conversar com todo mundo, até tem, né? No final, gente, eu vou abrir para a gente conversar, bater um papo, quem tiver à vontade, tá? Mas o formulário que vocês preencheram para fazer a inscrição, ele já servia para eu conhecer um pouquinho de vocês. Então, eu sei que aqui, a maior parte das pessoas, nós temos só 21 pessoas ainda, mas acredito que vão entrar mais pessoas, mas as pessoas que se inscreveram, a maior parte delas estão na graduação, estão finalizando a graduação, estão pensando na residência porque vocês estão aqui, vocês estão certos. Outro ponto que eu sei que de vocês é que a maior parte daqui são enfermeiros, 95% são enfermeiros. A enfermagem, ela acaba predominando por conta da expansão dos cursos de enfermagem e também porque a enfermagem é um dos cursos, das áreas que mais estão no serviço de saúde, né? São mais de 50% do serviço de saúde corresponde a enfermeiros, né? Então, a gente forma muita mão de obra, né? Porque precisa, de fato. E aqui, 93,8% de vocês é a primeira vez que vai tentar residência. Então, devem estar muito perdidos, sem saber como é que é esse processo, sem saber como entrar no caminho certo para conseguir a aprovação. Então, esse é o nosso intuito de hoje, tá? E o que a gente vai conversar hoje, Luiz? A gente vai discutir, que é o que eu prometi para vocês e vou entregar isso, que é a análise do edital. Então, a gente vai discutir os pontos que eu considero mais importantes do edital. Luiz, você sabe de tudo desse processo? Não sei. É a primeira edição do Enare. Na verdade, foi feito um teste piloto ano passado, com 8 instituições. Mas o exame valendo mesmo, digamos assim, é a primeira edição. Então, não tem como a gente saber de tudo, porque ainda vai ser uma experiência nova. Mas a gente vai ter uma noção
pelos pontos que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Vou falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, para que isso já sirva de dicas para que vocês também vejam o que foi que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, né? Para ajudar na preparação de vocês. E aqui farei mais, trarei 3 pontos que eu acho fundamentais em qualquer preparação de residência, tá? Trarei também uma grande oportunidade de construção e de preparo para essa prova, tá? A gente vai abrir também no final, mas fiquem à vontade, gente, para sempre perguntar. Teve alguma dúvida? Levanta a mão, escreve no bate-papo, fica bem à vontade, tá bom? E no final a gente vai fazer o sorteio que também prometi, né? Então, dos que estiverem assistindo a aula, então, necessariamente precisa ser justo com vocês. Quem ficar até o fim, a gente vai fazer o sorteio no final, tá? De uma inscrição gratuita no curso que eu vou apresentar para vocês lá na frente. Então, vamos seguir. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, gente? Tudo tranquilo? Sim? Não? Podemos continuar? Vocês estão aí? Ah, gente, nem perguntei para vocês, foi indelicado, né? Eu sei que algumas pessoas são de Teresina, mas coloquem aí no bate-papo de onde vocês são, onde vocês estão. Por favor, coloquem aí a cidade que vocês estão. Aracaju, Sergipe. Nossa, seja bem-vinda, Adriele. Uma conterrânea nordestina, Campo Maior. E estou por aqui. Bem-vindo, Paulo. Teresina, a DCL. Parnaíba, Tainara. Bem-vindo, Tainara. Teresina. Parnaíba, o Isaac. Seja bem-vindo, Isaac. Lembro de você, meu amigo. Ana Carolina Carota de Teresina. Gente, gratidão por vocês terem chegado até aqui. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que essa noite, realmente, Campo Maior Vitória, seja bem-vinda, Vitória, que essa noite seja transformadora para vocês, no sentido de que vocês vão descobrir e se fortalecer. O meu principal objetivo aqui, além de apresentar essa análise, também é motivar vocês. Porque quem vai fazer esse processo de residência, recém-formado, eu sei por experiência própria, eu vou contar isso para vocês não acreditam que vocês são capazes. A maioria de vocês acredita que não se prepararam, que não tem chance, mas eu estou aqui para dizer para vocês também que vocês sim, vocês são capazes de chegar onde vocês querem. Tá? Então, gratidão por vocês estarem aqui. Então, vamos ao que interessa, que é a análise do edital do ENAR. Qualquer dúvida já sabe, né? Só perguntar. Primeiro ponto que eu considero extremamente importante é o exame novo, é a primeira edição. Gente, só um minutinho, tem um pessoal perguntando aqui como é que faz para participar da aula. Gente, se vocês tiverem amigos aí que não entraram na aula, eu vou compartilhar com vocês aqui um link para eles entrarem direto. Tá? Só um minutinho. Permitam fazer isso. Caminhar aqui para essa pessoa. Só um minuto, pessoal. Gente, se vocês tiverem colegas que ainda não entraram na aula, tá bem no comecinho ainda, pode compartilhar esse link com eles, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá continuar. Primeiro ponto, né? É um exame novo, mas é de uma instituição conhecida, o Instituto AOCP, né, que vai organizar a prova. Então, primeira dica, se a gente sabe o instituto, a banca que vai organizar o certame, a gente sabe os modelos de questões que eles cobram. Então, já é uma primeira dica de preparação.
E para muitos que vão iniciar a residência, mas o que é a residência e o próprio edital traz? Né? O programa de residência, seja uniprofissional ou seja multiprofissional, uniprofissional, como o próprio nome fala, é apenas uma área profissional. Então, é a enfermagem obstétrica, por exemplo, enfermagem neonatal, que tem residências nesse campo, medicina veterinária, a própria residência médica é única, só que dentro do regimento, da legislação, na verdade, que rege as residências, existe essa diferença, né? Um regimento, uma legislação para residência médica, uma legislação para residências uni e multiprofissionais. Existe uma diferenciação. Mas o fato é que uniprofissional é apenas uma profissão. E multiprofissional, vários profissionais. E necessariamente precisa ter 3 profissões para se constituir uma residência multiprofissional. Tá? Esse é o mínimo que a legislação preconiza. E é um programa que ele é pensado em uma formação para o serviço. Então, é uma formação em serviço para formar profissionais para atuarem no Sistema Único de Saúde ou no próprio serviço. Existem instituições particulares que ofertam um programa de residência. Por exemplo, Instituto Hospital Albert Einstein, se eu não me engano, tem. O Hospital Israelita, né, também tem. O Sírio-Libanês, o Hospital Israelita Sírio-Libanês também tem residência. Enfim, então, é um regime de dedicação exclusiva, 60 horas semanais. 60 horas semanais, gente. É isso mesmo que eu falei. Manhã, tarde e noite. Então, você dedicação exclusiva justamente por isso. Você tem que cumprir 40 horas de atividades práticas e 20 horas de atividade teórica, tá? Porque, a meu ver, né, se fosse melhor distribuído isso, talvez se fosse até mais potente. Não precisaria ser a carga horária toda, mas enfim, é assim que funciona, quem sou eu para dizer, né? Mas é uma análise minha. E para quem é a residência? Então, são para todos os profissionais graduados da saúde, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, que concluíram a graduação ou estão no último período. Então, quem está no último período também pode fazer, desde que termine a sua residência até o período da matrícula. Tá? E aqui tem um ponto interessante. Apenas uma residência em cada área de concentração, ou seja, eu fiz a residência em atenção primária. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma mesma residência na mesma área de concentração que é a atenção primária. Eu posso até fazer uma outra em atenção hospitalar, saúde do adulto idoso, intensivismo, mas na mesma área não, tá? Então, a legislação, não vou lembrar de cabeça a resolução, mas tem lá a resolução que preconiza isso, tá? Então, gente, nesse edital da primeira edição do ENARE, foi feito um convite para, como eu falei, né, em 2020 foi feito um teste piloto com 8 instituições, agora em 2021 houve adesão de várias instituições, resultando nesse total aqui de vaga, 930. É uma tendência que, com o passar dos anos, esse número aumente, assim como foi o Enem. Né? No começo do Enem, algumas instituições de ensino foram aderindo, aí com o tempo, hoje em dia a gente tem o quê? Pouquíssimas instituições fazem o exame tradicional. Quase todas fazem o Enem. Porque é mais prático, é menos oneroso para a instituição, é menos burocrático para a instituição, então compensa para a instituição fazer. E para o aluno, ele vai ter um processo unificado. E aí a gente pensa que também vai ser igualitário, né? Se todas as pessoas passam pelo mesmo processo, isso a gente acredita que é um processo que tenha isonomia e seja um processo igualitário de acesso, tá? Luiz, isso aumenta a concorrência? Foi até uma pergunta interessante que uma pessoa fez no Instagram. Provavelmente sim, porque a gente está agora falando de um contexto nacional, então você pode fazer a prova em qualquer uma das cidades de aplicação que eu vou mostrar aqui. E você pode colocar até 2 instituições, né, para você tentar concorrer àquelas vagas. Então, isso aumenta a concorrência nesse sentido, porque provavelmente você não vai estar concorrendo só com pessoas daquele estado. Você está concorrendo agora com pessoas de outro estado. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma desvantagem, isso pode ser uma vantagem também, porque te abre
um leque maior de opções. Então, você pode tentar também em outras instituições que têm mais vagas, em outro estado, enfim. É uma faca de dois gumes, né? Então, tem um lado positivo e o lado negativo. Tudo bem até aqui, gente? Estão me acompanhando? Digam sim ou não. Tudo tranquilo? Sim, ok. Beleza. Então, fiquem à vontade, viu, gente? Se quiserem abrir a câmera, quiserem perguntar, fiquem tranquilos. Sintam-se bem à vontade. Então, continuando aqui. Então, eu trouxe um recorte do edital, gente, só para vocês terem uma noção da quantidade de áreas. Eu trouxe de 3 profissões específicas, porque são as profissões que estão aqui nessa aula, tá? Que fizeram a inscrição: enfermagem, físio e psicologia, tá bom? Então, eu trouxe aqui só para a gente ter uma dimensão das áreas profissionais e da quantidade de vagas, tá? Então, por exemplo, para enfermagem, em Salvador, na tipo de residência multiprofissional, atenção em saúde mental, atenção oncológica, terapia intensiva e saúde da família, com esse quantitativo de vagas. Então, eu vou passar aqui só para vocês verem, terem noção das áreas, tá? Não vou me ater à quantidade agora, só no final. Saúde da criança, atenção básica também, atenção em oncologia também, vigilância em saúde, intensivismo, saúde coletiva, atenção à saúde da mulher, atenção renal, lá em Recife, Pernambuco, nefrológica, saúde da criança, enfermagem UTI, enfim. Então, vejo que basicamente são essa: atenção em urgência e emergência, epidemiologia hospitalar. Então, veja a quantidade de áreas de atuação, né, de formação, gerando um quantitativo de 273 vagas. Então, antes você concorria para a UF, por exemplo, a 3 vagas, se eu não me engano, de enfermagem, para alta complexidade, 3 vagas para a saúde da família. Então, você estaria concorrendo a 3 vagas. Agora, você pode concorrer a 273 vagas? Não, né? Claro que você vai concorrer a 2. Então, quando você for fazer o processo de inscrição, você não vai selecionar já de cara a instituição, você vai selecionar a área. Você é enfermeiro, né, ou é graduando de enfermagem, vai fazer para a área profissional de enfermagem. Se é fisioterapeuta, vai fazer para a área profissional de fisioterapia. Passou a primeira etapa, que é a prova objetiva, vem a segunda etapa, que é a análise curricular. Daí você tem sua nota. Com a sua nota, você vai escolher que instituição você vai selecionar. E aí você pode colocar duas opções. Então, digamos que você quer saúde da família. Você vai concorrer aqui em Minas Gerais e aqui em Parnaíba, por exemplo. Então, você vai estar concorrendo a 6 vagas. Aumenta o número de vagas, mas como eu falei, também aumenta a concorrência, certo? Tem esses dois lados. Fisioterapia, diversas áreas de atuação também. Oncologia, terapia intensiva, saúde da família, intensivismo, atenção cardiovascular, atenção renal, enfim, só para vocês terem a noção das áreas. E aqui, ó, 109 vagas para fisioterapia. Psicologia, saúde mental, oncologia, nutrição clínica, tá? Essa é uma novidade para mim. Oncologia, atenção cardiovascular também, atenção materno-infantil, enfim, e um total de 82. Então, vejo que tem mais vagas para enfermagem, segundo, fisioterapia, terceiro, psicologia. Então, existem diversas áreas de atuação, que aí você vai de acordo com a sua afinidade, né? Aquilo que você tem mais afinidade. Aqui eu trouxe um recorte, gente, da região Nordeste, para vocês verem como compensa investir na região Nordeste. Então, a enfermagem, 41% das vagas estão concentradas na região Nordeste. Fisioterapia, 39%. Psicologia, 54%, mais de 50% das vagas estão concentradas na região Nordeste. Então, gente, outro ponto, valor da inscrição. Isso é um ponto positivo, né? Porque quem já fez residência, algumas pessoas acho que já tentaram, sabe o valor que, no mínimo, era R$ 200 a inscrição, 250, tinha mais de R$ 300 algumas inscrições. Isso unifica também o processo, tá? Unifica e deixa mais acessível também. Existe também a possibilidade de você pedir a isenção da inscrição se você tiver o CAD único, né? O cadastro da assistência social aqui no caso do governo, há esse programa que te possibilita solicitar a isenção de taxa, que o período de isenção vai começar, né, do dia 20 ao dia 22. E as inscrições são pelo site, né?
pelo site do próprio Enare, tá? Só digitar o Enare e vai aparecer a primeira opção. Uma dica importante, gente. Então, vocês vão fazer a inscrição, quando fizerem, tem que ter muita atenção. Verificar se todas as informações antes de confirmar a inscrição. Eles deixam bem claro isso. Depois que você confirmar a sua inscrição, não será possível mais alterar nem o local de prova e nem a área profissional. Então, bastante atenção na escolha da área profissional e na escolha do local de realização da prova. Como eu falei, né, as escolhas das instituições após os resultados da primeira e da segunda etapa, tá? Quando sair a nota final. E como é que é dividida essa prova, Luiz? Que etapas são essas? Então, é feita em um processo único, mas é dividido em duas etapas. A primeira é a prova objetiva, tá? Dividida em competências, habilidades, atitudes que são comuns e específicas. O que são essas específicas, Luiz? É específicas por cada área profissional. Então, uma prova específica da enfermagem, uma prova específica da fisioterapia, da psicologia e etc. Tá? Conhecimentos comuns, aqui vai entrar a parte de legislação do SUS, políticas implementadas no Sistema Único de Saúde, diversas políticas e conhecimentos específicos dos conhecimentos de cada área. 20 questões com peso 1, total, né, de 20 pontos. 40 questões com peso 2, um total de 80 pontos, e o final somatório de 100 pontos nessa primeira etapa. E atenção aqui, gente. Então, para você passar dessa primeira etapa, que ela é eliminatória, né, se você não atingir 50%, ou seja, não acertar, não fizer 50 pontos, você não passa para a segunda etapa, que é a análise curricular. Ok? E aqui as cidades, várias cidades no Brasil inteiro que vai ter aplicação da prova. A nossa colega Adriele em Aracaju, Sergipe, terá aplicação. Para o pessoal do Piauí, né, Campo Maior, Parnaíba, terá em Teresina a aplicação da prova. Tá no dia 12 de dezembro, tem uns 2 meses mais ou menos aí, quase, de preparação, e em diversas outras cidades espalhadas pelo Brasil, tá? Quanto tempo de duração? Então, são 60 questões em 4 horas de prova. Então, é suficiente para responder, tá? As 60 questões. Aqui eu trouxe, é porque é curioso isso, né? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Caneta é azul, é preta, é que nem o Enem, que é só preto? Não, gente, aqui é azul ou preta, tá? Pode as duas, desde que seja em material transparente, tá bom? E aí eu trouxe um recorte aqui do tipo de documento que vocês vão mandar o currículo, né? Os títulos de vocês. Tem que ser um documento nesses seguintes formatos: PNG, PDF, JPEG, enfim. Não ultrapassando 20 megas esse arquivo, tá? Só um ponto interessante para vocês. E aqui, gente, a tabela de análise curricular. Eu achei interessante com isso, no meu ponto de vista, é que unifica a preparação. Então, cada residência que tinha o seu certame próprio, existia uma tabela de pontuação diferente. A maioria tinha as mesmas atividades, com uma pontuação um pouco diferente, mas isso era diversificável entre cada instituição. Então, com isso, na minha opinião, é positivo também, porque agora você sabe quais são as atividades que você tem que fazer, que pontua, então você consegue se preparar melhor, tá? E um curioso é que trouxe também o IRA, né? O Índice de Rendimento Acadêmico, como uma atividade que vai pontuar no seu currículo. Isso também é bom, porque isso reflete a sua trajetória acadêmica também. Então, os outras residências que eu fiz, não via índice de rendimento acadêmico. Na época que eu fiz, claro, que com a pandemia foi necessário fazer algumas adaptações. Algumas instituições só teve a seleção por análise do currículo e o índice acadêmico, por exemplo. Mas aqui pontua. Então, por exemplo, se você tem um IRA de 8 vezes 3, aqui será a sua pontuação. 7 vezes 3, 21 pontos. Então, aqui será a sua pontuação. Sendo que o máximo é 30 pontos. Ou seja, se você tirar 10 vezes 3, 30, né? E acho que é muito difícil alguém ter o IRA 10. Se tiver, pode até falar aí que isso é histórico. Eu ainda não conheci alguém que tenha o IRA 10 e darei os parabéns por isso, né? Tirar 10 em tudo, em todas as disciplinas, acho que isso é fora de série, né? Outro ponto.
Estágio não obrigatório, 2,5 a cada 180 horas. Então, se você faz 6 meses, por exemplo, você passa com certeza essa pontuação máxima aqui de 5 pontos. Então, observe que algumas atividades elas pontuam bastante. Monitoria, 10 pontos. Iniciação científica, 8 pontos. Aqui, por exemplo, artigo ou capítulo de livro, 8 pontos. Trabalhos completos publicados em análise. Trabalho completo eu acho assim uma sacanagem, desculpem a palavra, porque dificilmente tem algum evento que publica, que solicita, né, o envio de trabalho completo. Particularmente, eu não vi dentro dessa minha trajetória acadêmica de graduação e pós-graduação. Deve ter, mas não é comum, tá? E o que tem mais é resumo expandido e resumo simples, tá? Mas vejam que pontua curso de atualização e outra coisa curiosa aqui. Isso diferenciou os demais modelos. Eles também estão pontuando proficiência em língua estrangeira ou curso em língua estrangeira. Então, se você fez um curso de inglês ou espanhol ou de outra língua, de 3 anos, vale 1 ponto cada língua. Ou se você tem proficiência em alguma língua estrangeira, também vai valer. 2 pontos é a quantidade máxima. Então, com isso, né, com esse parâmetro aqui, a gente consegue se preparar melhor, porque a gente já sabe a pontuação máxima de cada coisa. Então, eu sempre acho interessante investir em preparação. Então, tem algumas alunas, como eu falei aqui, a Carol, a Vitória, que fazem parte do programa de mentoria. Vou abrir um parênteses para falar do programa de mentoria, me permita. O que é esse programa de mentoria, Luiz? A mentoria nada mais é do que um acompanhamento do aluno para fazer com que esse mentor, que é essa pessoa que vai orientar, ajude esse mentorando, que é a pessoa que vai querer chegar onde o mentor chegou. Né? Então, a mentoria é voltada para a preparação para a residência ou para a mestrado, a depender do objetivo do aluno. O que contempla nessa mentoria? Diversas atividades, tá? Então, desde análise do edital, preparação, né, do currículo, enfim. Gente, aqui eu trouxe um recorte, tá, do meu processo seletivo, mas para que eu trouxe esse recorte? Para vocês entenderem que eu acabei não mencionando, mas nesse certame, 90%, né, as etapas têm pesos diferentes. Então, a etapa objetiva, a prova, vale 90%, e a etapa de currículo, 10%, tá bom? Então, fazendo como é que vai ser esse cálculo, né? Vou ter que colocar uma canetinha aqui para mostrar para vocês. Então, deixa eu colocar. Aqui, dá para mostrar. Então, vamos supor que você tirou 80 pontos na prova escrita, né? Todo mundo que está nessa aula aqui vai tirar 80 pontos, tá? Já estou profetizando. Vezes 3. Na verdade, não, vezes 9, perdão, né? Que é 90%. Vezes 9. Mais vai ser a etapa do currículo, supondo que você tirou 70 pontos no currículo. Vezes 1. Então, nada mais é do que o peso, a proporção, a porcentagem de cada etapa, tá? Então, vai ser 80 vezes 9, que é 90%, né? 70 vezes 1, na verdade, né? Que vai ser os 10%. E aí, aqui vai dar um valor final, né? 800 pontos, 700 pontos, mais ou menos isso, tá? Então, por que eu trouxe a minha trajetória no processo seletivo que eu fiz? Para mostrar a importância do currículo, né? E o currículo ele pode fazer, apesar de ser 10% da prova, pode fazer total diferença. Então, olha aqui, na época que eu fiz, na prova objetiva, foi a COPES, a instituição que organizou, olha aqui, quantos candidatos tinham a mesma pontuação que eu, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas com a mesma nota. E aqui vamos, olha só, que a primeira candidata na prova, olhem também aqui, como mudou tudo depois do currículo. A primeira saiu, e aí o que fez a diferença foi o currículo, tá? Então, observem que, às vezes, é só 10%, Luiz, mas compensa você investir na preparação do currículo, porque é ele que pode fazer diferença na sua seleção. Tá? Então, por isso que eu trouxe esse recorte. Bom, gente, então esse processo do Enare é para ser que nem o Enem, que nem o SISU, né? É um sistema que é para ser semelhante. Então, você vai lá,
tirou a sua nota lá, 800 pontos, né? Todo mundo vai tirar mais ou menos isso, tá bom? 800 pontos. E aí, no final, você vai colocar lá as instituições que você quer e todo dia aqui, ó, diariamente, às 12 horas, né, às 0 horas, o sistema vai atualizar e vai mostrar a classificação. Aí você vai ver a nota de corte lá, tá? E aí, será também pelo site do Enário a convocação para matrícula no próprio site, né, vai sair a convocação. Lá não fala muitas informações fala os documentos de matrícula e tal, mas não traz muitas informações de como é que vai ser esse processo, se vai ser pelo sistema, se vai ser por algum e-mail da instituição, acredito que isso vai ficar mais claro mais na frente, tá? E o início, para os aprovados, que eu sei que vai ter gente que está nessa sala aqui que vai ser aprovado, o início vai ser geralmente é no primeiro dia útil de março. Né? Os programas de residência, eles seguem um calendário padronizado da Coordenação Nacional de Residências. Começa no primeiro dia útil de março, finaliza no dia 28 de fevereiro, último dia de fevereiro, né? Se não for um ano bissexto, né? E o valor dessa bolsa também é padronizado. Uma bolsa de 3.330, só que acho que vocês devem ter acompanhado, que houve um reajuste, né, ainda não foi formalizado, pelo menos eu não vi, né, se alguém tiver visto uma formalização, né, em forma de lei ou de portaria, eu não vi ainda a formalização, mas vi anúncios oficiais de que vai ter esse reajuste a partir de janeiro, e a bolsa vai passar a ser de 4.106. Olha só, gente, isso é uma excelente oportunidade para uma primeira experiência profissional de quem acabou de sair da graduação, ou mesmo quem já saiu da graduação e está tentando acessar a residência. É uma bolsa, é um salário inicial bom. Claro que aqui vai ter os descontos, né, do INSS, que você tem um desconto da Previdência, se eu não me engano, de 10% ou de 11%, e aí isso reduz um pouquinho, tá? O que é que eu trouxe, gente? Luiz, Oi, Carol. Só um minutinho, Paulo. Pode falar, Carol. Você levantou a mão? Ah, foi sem querer. Tá, ok. Pode falar, Paulo. Fica à vontade. uma dúvida. No caso, como tu falou nisso, a gente vai escolher a modalidade, no caso, enfermagem, a área que a gente vai querer. E aí, depois de feita a prova, que a gente vai colocar a nota, né? Aí você vai fazer a prova, a primeira etapa, a segunda etapa, e vai sair a nota final. Diante da sua nota final é que você vai colocar a instituição que você vai concorrer. A instituição e a área que você vai concorrer. Então, por exemplo, supondo que você quer intensivismo no HU, na federal, por exemplo. Aí você vai colocar, porque são duas opções que você pode colocar, né? Você coloca a primeira opção, o intensivismo no HU, por exemplo, e a segunda opção lá é alta complexidade também no HU. E aí vai sair no final a nota de corte e as pessoas que se classificaram de acordo com a pontuação do maior, né? Aí vem o primeiro, segundo, terceiro candidato. E aí o sistema fechou. Mas ele vai abrir uma segunda oportunidade, que eu vou até mostrar aqui no cronograma. A segunda oportunidade é para as vagas que ainda não foram contempladas. Então, se você não se classificou no primeiro momento, vai sair uma segunda oportunidade. Tá? Eu respondi a tua pergunta, Paulo? Sim, sim, obrigado. Por nada, fica à vontade, tá? E aí, não fica muito claro, gente, essa questão de. Então, pode-se dizer que é que nem um SISU, Vitória. Exatamente, a ideia é para ser que nem um SISU. Aí vai sair a classificação, a lista de espera. Não ficou muito claro como é que vão ser as convocações posteriores, né? Mas a gente vai experimentar e visualizar isso. Mas, digamos que, porventura, um candidato fez a matrícula, mas de repente ele não vai assumir. Aí vai ser convocado logo, imediatamente, a pessoa que está lá em quarto lugar, por exemplo. Aí vai sair a convocação no site, e a pessoa vai fazer a matrícula. E o site diz até que você tem até um dia útil para acusar, né, o interesse e fazer sua matrícula lá, né? Um dia, né? Então tem que ficar bem ligado aí. Se você tiver quarto, quinto colocado, fica ligado, tá? Então aqui eu trouxe alguma pergunta, gente, sobre isso também? Se tiverem, pode perguntar, tá? Aqui eu trouxe só uns pontos iniciais do edital para essa primeira etapa.
tá bom? Então, não tem todo o cronograma aqui, mas tem alguns pontos importantes. Por exemplo, o período de solicitação da isenção da taxa, que vai abrir dia 20 até o dia 22, tá? 3 dias aí. Aqui, o período para solicitar a inscrição, então as inscrições vão abrir dia 20 até o dia 8 de novembro. Outro ponto importante aqui é a data da prova, tá? Então, dia 12 de dezembro. Então, se você não começou a se preparar, ainda dá tempo, viu, gente? De fazer uma preparação aí, intensiva, tá? Então, vamos lá, gente. Mostrei para vocês o que eu considero de mais importante no edital, tá? Então, fiz um recorte para vocês, tá? Claro, se vocês... É interessante que vocês leiam, sim, o edital, mas já trouxe um recorte interessante para vocês, um resumo, tá? Me permita agora contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, porque eu acho que isso vai ajudar vocês a entenderem também esse percurso. Então, eu nem pensava, gente, em residência. Eu nem sabia que era isso, na verdade. 7º período, mais ou menos. Mas sabia que era importante se preparar para concurso público. Isso eu já sabia, né? 7º período, mais ou menos, 8º. Já tinha essa noção de que já teria que se preparar para concurso. Estava perto de terminar o curso, né? Faltava 1 ano e meio, mais ou menos. Tinha que começar a pensar em concurso público. Lízia Aquino. Oi, Lízia. Só uma dúvida. Tu falou da bolsa, né? Eu queria saber se todos que passam têm direito a essa bolsa. Ou tem uma colocação, tipo, primeiro, segundo e terceiro. Todos que passam dentro do número de vagas, por exemplo, são 3 vagas para enfermagem em alguma instituição. Então, todos recebem a bolsa, porque o programa, ele já faz, já abre o número de vagas de acordo com a quantidade de bolsas que aquele programa recebe, né? Ele submete a proposta para o Ministério, né, da Educação, e aí já contempla aquele programa com o número de bolsas certos, né? Entendi. Outra dúvida. Você falou sobre depois que escolhe, né, a área que quer atuar, depois da nota, né? Aí eu queria saber se tem como ver a base, a média da nota dessa área que a gente está escolhendo. Não sei se você está me entendendo. Você fala uma nota de corte? Isso. A nota de corte vai ter. O próprio sistema vai mostrar lá a nota do último candidato, né? Vai ser a nota de corte. Entendi. Só isso. Vai ser que nem o SISU. Tá, obrigada. Não nada. Fique à vontade, gente. Mais alguém tem pergunta, dúvida? Acho que não, né? Mas podem ficar à vontade, viu? Aproveitando a dúvida da Lícia, no caso ela falou aí a questão da nota de corte. Por exemplo, se eu ver que eu não estou dentro, por exemplo, em Salvador, tem como eu remanejar a minha primeira opção ou segunda opção para um outro lugar, que talvez eu veja que eu fique dentro, ou depois de escolhido não tem como você remanejar? Eu acredito que tem sim, Paulo. Porque é para ser que nem o Enem, né? Vai ter os dias de você colocar a sua nota, e aí o sistema ele vai atualizando lá no final, lá, como eu falei, aquele horário ele vai atualizar. Então, se você perceber que sua nota já está longe, antes de fechar o sistema, você pode estar fazendo essas mudanças. Acredito muito que vai ser assim, tá? Pela experiência do Enem. Certo. Obrigado. Mais uma dúvida. Pode perguntar, Vitória. Deixa eu ver aqui a pergunta dela no bate-papo. No componente curricular de residência da UESP, eles aceitam tanto na área de escolha como fora da área. Já nesse digital binário, todos os componentes curriculares têm que ser na área de escolha. Então, o que ele traz no edital? Que vai ser títulos voltados para a área profissional. Né? Então, títulos voltados para a área da enfermagem, títulos voltados para a área de fisioterapia, psicologia, enfim. Porque a UESP, ela faz, né, a divisão, como da UESP, por exemplo, em saúde da família, atividade saúde coletiva, né? A grande área de saúde coletiva. Então, atividades dentro do campo da saúde coletiva e atividades fora do campo da saúde coletiva. Como não tem essa escolha pré-prova, né, você só vai colocar depois, então é só específico da enfermagem. Então, independe de que área da enfermagem, por exemplo. Então, vamos pensar aí que você quer saúde da família. Só colocar aqui o carregador, gente, com licença.
você quer saúde da família, mas aí você tem atividades de urgência e emergência. Então, em tese, é para considerar, porque mesmo que seja urgência e emergência, ele está na área da enfermagem. Certo, Vitória? Respondi sua pergunta. Sim, ok. Por nada. Então, gente, falando um pouquinho da minha trajetória, né? Estava comentando aqui com vocês que eu sabia que tinha que se preparar para concurso, mas nem sabia, na verdade, como me preparar. E aí surgiu, comecei a ver sobre residência. Mas nem me falavam isso durante a graduação, foi meio por curiosidade. E aí eu pensei assim, poxa, o meu interesse era fazer mestrado, seguir na carreira de pesquisador, acadêmico, mas aí eu pensei, poxa, até para eu ser professor, como é que eu vou ensinar enfermagem se eu tenho uma experiência prática primeiro? Né? Um curso tão prático, assim como são todos da saúde. Aí, senão eu vou fazer residência para tentar uma qualificação, ter uma experiência prática e ter uma docência diferenciada, porque eu tinha professores na graduação que a gente via que aquele professor que ia só para pesquisa e o professor que ia para pesquisa, mas também atuava, era bem diferente, né? Você trazer experiências profissionais enriquece muito mais a tua teoria, né? Enfim, aí pensei na residência. Aí que foi que eu fiz? Comecei a fazer prova de concurso público no 7º, 8º período. E esses resultados bem ruins. Fiz provas de seletivos de algumas cidades próximas de Teresina. Tinha umas que eu nem chegava a me classificar, não fazia nem 50% da prova. Aí eu me reuni com um grupo de amigos, não sei se tem algum aqui, deixa eu ver se tem algum amigo meu que a gente estudava, a gente montou um grupo de estudo. A gente começou a resolver questões juntos. E aí, isso era uma boa estratégia. Né? Não tem nenhum amigo meu aqui. Mas a gente começou a fazer questões de concurso, discutir questões. E aí, apareceu a oportunidade de fazer a prova da residência. Gente, eu tinha todos os motivos para não fazer a prova da residência. Eram vários conteúdos e eu não tinha estudado. Foi uma semana familiar muito conturbada. Um irmão meu precisou fazer uma cirurgia nessa semana, eu não tinha estudado. Estava participando de um evento que estava me desgastando muito. Eu tinha todos os motivos para dizer, não vou fazer essa prova, porque eu não estudei, não preparei, falta um monte de coisas para eu ver, e eu não vou conseguir ver. E aí, inscrição cara, eu fiquei pensando, poxa, não, eu vou tentar. Né? Aí tentei fazer a prova. Quando eu saí da prova, eu disse, já era. A prova mais difícil que eu já fiz, porque cobrou algumas políticas que eu não tinha muita vivência, muito conhecimento. Mas aí eu pensei, não, mas se for difícil para mim também foi difícil para os outros. Então vamos esperar. E aí saiu a nota da prova, vi que eu fiquei ali entre os 7º, né, que dava para concorrer. Resumo da ópera. Gente, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já pensaram assim como eu pensei na época. Não vou fazer, não estou me preparando. É uma prova difícil. Não estudei, não vou ter tempo de me preparar. Então veja, gente, concurso seletivo, residência é um processo. E o importante é você tentar. Já pensou? Se você não tenta, como é que você vai saber que não vai conseguir se você não tentou? Isso só vai te dar essa resposta quando você fizer esse processo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma experiência? Não, estão bem tímidos, né? Bom, gente, então eu vou entregar aqui para vocês dicas que eu acho que foram fundamentais para mim. Já até comecei a dizer algumas. Lizzie disse que quer muito fazer, mas está morrendo de medo. Não tenha medo não, Lizzie. Pode acreditar, você tem que fazer. Você tem que tentar. Sempre, é que nem concurso público, você faz. Mesmo que você não tenha se preparado, você faz. Porque é uma experiência nova. É diferente de você... Sou mãe de gêmeas, terminei a faculdade esse ano. Mas também não... acredite. Porque mesmo, Lisa, que você não tenha conseguido se preparar ou não vá se conseguir preparar como você quer, mas é uma experiência, é um aprendizado. É diferente de você estudar, você fazer simulados e você se permitir vivenciar aquele processo. Pronto. Então, você tem conhecimento, você tenta, então,
O conseguir vai ser uma questão de tempo, tá? E só vai saber realmente se tentar, tá? Então, deixa eu ver mais outra coisa. Mas vou me permitir. Exatamente, se permita. Todos também se permitam, né? Tenho certeza que todos que estão aqui vão tentar. E se estão interessados em conhecer essa aula, é porque vão tentar o processo e devem tentar mesmo, gente. Eu acredito muito assim, que a gente não tem que pensar em concorrência e nem tem que pensar que... Porque assim, eu penso que o nosso maior adversário não são os outros, é nós, somos nós mesmos, o nosso próprio adversário. Nosso adversário no tempo de estudo, em abrir mão de alguma coisa para se dedicar, em fazer um esforço financeiro para conseguir alguma capacitação, algum preparatório. Então, a gente está lutando contra nós mesmos. Então, a gente não tem que pensar na concorrência. Ah, tem mais gente mais preparada do que eu. A gente não tem que pensar nisso. Você tem que pensar no que você pode fazer. Não foi suficiente uma primeira tentativa? Tudo bem. Aprende com os erros, retoma, tenta de novo. E é uma questão de tempo, tá? Uma porta pode se fechar aqui para você, mas de repente outra porta se abre, né? Mas você só vai conseguir saber disso se você tentar. Então, dicas, gente. 3 dicas. A Joésia realmente não fala muito na graduação a respeito de residências. Somente agora, no finalzinho, que alguns profs começam a abrir nossos olhos. Pois é, Joésia. E essa preparação, quanto mais cedo, melhor. Isla. Pode falar, Isla. Oi, Luiz Felipe, tudo bem? Boa noite, Tudo bem, boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação à experiência da residência. Se você, dá uma dica, assim, que a gente precisa estudar bem o local que a gente vai querer fazer a residência, no sentido de se acontece de ter alguma precarização, se tem atraso das bolsas, se isso é comum acontecer nas residências de enfermagem. Aí eu tenho essa dúvida. É uma boa pergunta, Isla. O que é que acontece? Na experiência da residência, a gente acaba participando também de alguns movimentos políticos, né? Existe o Fórum Nacional de Residentes, que é uma organização política não governamental, mas que representa os residentes de todo o Brasil. E lá existem muitas reivindicações. Então, existem alguns programas de residências que enfrentam muitas dificuldades para sua implementação. Que dificuldades são essas? Muitas vezes é o campo de prática, que não é um bom cenário de prática. Às vezes os professores, os preceptores, né, os professores que vão acompanhar vocês, também não, como por exemplo na minha residência, os professores, os preceptores, eles não recebiam nenhuma remuneração. Então veja que eram preceptores do próprio serviço, mas não recebiam a bonificação por aqui. Então, não tinha como o programa também definir ou impor algumas coisas sobre o preceptor, já que ele estava fazendo um trabalho voluntário, entre aspas, né? Porque o próprio SUS, quando a gente vai estudar, né, a Lei 8.080, traz lá no artigo 6º da Lei 8.080, que o fomento às atividades de educação também é uma área de atuação do SUS. Na Lei 8.080 tem isso. Então, assim, é responsabilidade do Serviço Público de Saúde receber essa mão de obra para formar. Então, isso é constitucional, também tem na Constituição Federal. Então, o que eu quero dizer com isso? É porque tem residências que têm esses problemas de infraestrutura, de corpo profissional, corpo docente, mas em termos de bolsa, o que acontece? Quem faz o pagamento da bolsa é o Ministério da Educação ou é o Ministério da Saúde. Então, em tese, se o programa ele é organizado e envia todos os relatórios, faz o envio das informações do residente no tempo hábil, no tempo correto, dificilmente essa bolsa atrasa. Tá? Geralmente, o pagamento é certo. Eu passei 2 anos na residência, né, que são 24 meses. Felizmente, não tive nenhum problema com nenhuma das minhas bolsas. Às vezes acontece, o sistema dá um problema, alguma coisa do tipo, mas aí você entra em contato, resolve, depois o pagamento vem compensado, tá? Mas não tem problema, você vai receber, tá? O que eu fiz essa história toda para te dizer, Isla? Então é interessante você também pesquisar
referências da residência que você quer concorrer. Conversar com pessoas que já fizeram, para saber como é que funciona, saber como é o campo de prática, para você tentar também já direcionar para qual instituição você vai concorrer também, tá? Procurando sempre o melhor, tá? Respondi, Isa, a sua dúvida? Sim, muito. Obrigada. Por nada. Fiquem à vontade, gente. Não se preocupe com o horário, tá? Eu tô aqui para conversar com vocês, tá? Dicas de preparação. Então, eu selecionei aqui 3 dicas que, a meu ver, são essenciais para qualquer preparação de concurso público ou residência. Quais são, Luiz? Essas? Sempre dê prioridade, e isso foi o que eu fiz, né? A assuntos que você tem mais dificuldade, ou que você vivenciou menos. Porque o nosso cérebro, ele existe, né, uma programação neurofisiológica de que a gente tem as informações da nossa memória de curto prazo, elas se perdem se a gente não faz mecanismos de estar revisando, de revisitar aquele conteúdo, então entra no esquecimento, não passa da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então a gente precisa revisitar esses assuntos. Imagina um assunto que você viu lá uma vezinha perdido na graduação, não entendeu aquele assunto, ou nem viu direito, aí você vai tentar focar, né, porque na sua memória de longo prazo não vai estar, né, provavelmente não. Então, assuntos que você tem dificuldade ou que você vivenciou pouco. Então, vai ser o seu foco nos estudos, porque aquilo que está mais fresco na sua memória, você pode deixar um pouquinho de lado. Claro que é importante revisar, mas você vai dar prioridade para outros conteúdos. Estudos em grupos, isso é muito bom. Estudar em grupo, estudar com pessoas que têm conhecimento maior do que você, que já passaram por esse processo. A Lisa está falando que na época que comecei a minha graduação, se eu soubesse, teria preparado melhor o meu currículo. Pois é, e é um dos principais pontos do programa de mentoria que eu faço, né, que representa essa empresa que eu falei no começo, eu acho, se não falei, falo agora, né, que é especializa em saúde e consultoria. O programa de mentoria, ele é focado justamente nisso, né. Um dos pilares é justamente o preparo para o currículo, tá? Resolução de questões, gente. Então, esses 2 pilares aqui para mim são fundamentais, resolução de questões e estudos em grupo, porque você potencializa a sua capacidade de aprendizagem quando você está discutindo com outras pessoas e também você aprende com o outro, né? Algum conteúdo que o outro domina, ele repassa para você, isso é muito potente. Tranquilo, gente, até aqui? Tá legal, tá ruim, tá mais ou menos? Me dê um feedback aí no bate-papo, para eu saber. A gente já está chegando quase a metade para o fim do nosso encontro. Tá ótimo. Isso é incrível. Que bom. Obrigado, Isa. Tá ótimo. Perfeito, gente. E agora, gente, eu quero apresentar para vocês uma grande oportunidade que eu vejo, né? Desde o começo estou falando que não existe essa preparação, que a gente não é bem orientado na graduação, e depois de muito pensar, eu disse, não, acho que a gente consegue fazer alguma coisa, dar uma oportunidade para esses alunos que estão se preparando e tentar ajudar eles na reta final. Existem coisas que são importantes para serem feitas na reta final. E aí a oportunidade que eu apresento para vocês é essa. O curso preparatório intensivo para o ENARE. Que curso vai ser esse, Luiz? Vai ser um curso que eu irei ministrar com outros professores, colaboradores da Especializa, que passaram também pelo processo de residência, tá? Que passaram pelo processo de residência ou que tem expertise, né? É especialista em alguma área específica, tá? Como é que vai funcionar esse preparatório, Luiz? Vai ser um curso intensivo. Então, o que é esse curso intensivo? A gente vai tentar trabalhar todos os conteúdos do edital, tá? E de que forma? A gente acredita que a nossa principal ponto de atuação vai ser aqui. Serão aulas síncronas, ao vivo, aos sábados, 2 turnos, manhã e tarde, em que a gente vai trazer conteúdos baseados em questões. Então, a gente vai trazer questões do Instituto OCP, voltado para todos os conteúdos do edital. E em cima das questões, a gente vai trazer o conteúdo. Então, a gente discute as questões, traz o conteúdo, tá? E discute essas questões com vocês.
Para mim, ao meu ver, isso é um diferencial, porque vocês podem até conhecer outras plataformas de cursos, né? Como eu mesmo fiz, né? Na época que eu estudava também, eu usava muito o material do Rômulo Passos. Até hoje eu uso, gosto bastante do material dele. Só que eu sinto falta nos preparatórios de ter isso, né? Esse intercâmbio de informações, né? Entre que você tem uma pessoa ali para te auxiliar, para te guiar, tirar a tua dúvida. Então, o formato desse curso que a gente pensou é justamente isso, tá? Então, serão 11 encontros. Então, serão os 11 sábados, do primeiro sábado de novembro até o último sábado, que é antes da prova, até o dia 11 de dezembro, tá? E a gente vai ofertar material de apoio, inclusive, né, dentro do curso, ele já prevê esse material de apoio. O que vai ser esse material de apoio, Luiz? A gente está elaborando um curso, né, é um guia para o curso, em que você vai ter todas as informações, essas que eu apresentei no edital, de forma resumida, tudo que você precisa entender do processo seletivo do ENARE dentro desse guia, vai trazer as questões, os comentários das questões, para vocês praticarem. O ideal é que vocês façam essas questões antes, né? A gente envia esse guia para vocês, então vocês vão ter esse guia antes de começar as aulas. Já vão ter analisado as questões para trazerem as dúvidas nos dias da aula, tá? E o nosso outro ponto importante, o suporte dos especialistas. Então, não está no dia da aula, mas você tem uma dúvida, então você tem o nosso contato, você pode encaminhar aquela dúvida a qualquer momento. Tá? E o nosso foco vai ser em resoluções de questões do Instituto, a OCP, porque eu acredito que quando você foca no modelo de questões que a banca, geralmente as bancas têm um padrão de questões, né? Então não muda tanto, não tem como, o conteúdo é o mesmo, a forma de cobrar é bem parecida, tá? Gente, me responda uma pergunta. Vocês, como é que está sendo a preparação de vocês? Vocês já iniciaram os estudos? Estão fazendo algum preparatório online ou presencial? Fiquem à vontade, tá? A Gabriela tem uma pergunta. Quais são as principais bancas que fazem prova de residência? Bom, Gabriela, por exemplo, o ENARE é a primeira edição oficial do ENARE, é o Instituto AOCP. Mas isso varia muito de instituição para instituição. Por exemplo, a UESP, quem faz a prova da UESP é o NUCEP, o Núcleo de Concursos da UESP. A prova da UFP, quem fazia era a COPESE, né, que era o núcleo também núcleo de construção, né, de elaboração dos concursos públicos da instituição. Então, isso pode variar. Cada instituição que não aderiu à ENARE ainda, geralmente tem na própria instituição o setor, o serviço que faz concurso público, ou quando não tem, contrata alguma empresa de assessoria. Tá? A Isla levantou a mão. Pode perguntar, Isla. Era uma dúvida relacionada à banca. É que Tá. eu entrei um pouco atrasada, aí eu ia perguntar sobre residências que são em hospitais particulares, que ainda não é pelo ENARE. Aí, no caso, é a parte mesmo, né? Mas é bem semelhante, às vezes, né? Por exemplo, o Hospital Albert Einstein. Quem faz, tanto do Albert Einstein quanto do Sírio-Libanês, é a FCC, Faculdade Carlos Chagas. Pelo menos a última edição foi. Então, esses hospitais particulares geralmente contratam uma banca. A Adriele, eu já iniciei, estou estudando pelo preparatório do Gran Cursos e livro de questões do Rômulo da banca OCP. Perfeito, Adriele. Nesse preparatório que você está, Adriele, tem esses momentos de interação com os professores? Momentos de discussão de questões? Não. É o que eu imaginei. Por isso que a gente pensou nesse modelo de preparatório. Porque a maior parte dos preparatórios de concursos ou de residências, apenas videoaula, resumo e mapa mentais, o que é muito bom. Você tem que ter material escrito, tem que ter vídeo. Mas é muito diferente de você fazer uma preparação em tempo real, em que você está ali com o professor, você está discutindo as questões, você tira uma dúvida imediata que você tem ali daquela questão, né? É diferente. E complementa, uma coisa não anula a outra. Você continua estudando pelo material base que você tem, você complementa com essa preparação, com esse grupo, né, de pessoas que estão estudando, que traz um conhecimento novo que você tem,
que você não tinha, você passa a ter. Então, eu acho que é muito potente. Vai agregar muito na preparação de vocês. Então, gente, uma coisa não anula a outra. Tá com algum preparatório, Gran Cursos Online, eu recomendo também, é um curso bom. Como eu passo, não estou ganhando nada disso, não estou ganhando nada deles para fazer propaganda. Mas o material do Rômulo eu gosto, eu utilizo, né, para estudar também o material do Rômulo. Gran Cursos Online também cresceu bastante na preparação para concursos de forma geral. Mas existe esse entrave que eu ainda vejo, essa limitação, porque eles fazem a plataforma, tem o material, mas não tem essa interatividade. E a nossa ideia é formar uma turma que a gente tenha capacidade da gente fazer essas discussões, com nuances de quem só passou por esse processo sabe também, tá? Alguém mais quer falar, gente? Eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Juliane, pode falar, Juliane. Juliane, perdão. Juliane, Rayane. Fica à vontade, eu não estou te ouvindo. É Agora eu tô porque ouvindo. o currículo tem que ser o Lattes, né? Isso, currículo Lattes. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu acredito que muitas pessoas têm por conta de não ter tido, como a própria residência mesmo, como a gente durante a graduação não tem, tipo, um apoio, a visibilidade a isso, igualmente fica um pouco do currículo Lattes. Então, eu estou tentando iniciar para poder incluir minhas coisas, mas eu acho ele muito complexo, muito chatinho. Vocês, na mentoria, vocês vão ensinar o preenchimento certinho, até porque se você preencher errado, às vezes tem algumas coisas que você não pode voltar. Juliane, no curso preparatório a gente vai focar no conteúdo, tá? Mas essa preparação de currículo, a gente faz isso no programa de mentoria. Então, a gente discute o currículo Lattes com você, analisa o seu currículo, mostra onde que essa atividade tem que, onde é mais coerente ela ficar, porque também existe alguns modelos, né? O próprio CNPq fez um manual de orientação, mas tem coisas que não tem uma orientação muito clara. Então, a gente aprende pela experiência, tá? De organização. Na verdade, assim, eu vou até confirmar bem aqui, porque o que vocês vão ter que enviar é a comprovação dos títulos, tá? Deixa eu só abrir aqui o edital rapidinho para tirar essa dúvida. Porque vocês vão ter que enviar os títulos, né? Agora eu estou em dúvida se precisa enviar o currículo Lattes. Pois é, porque eu fiquei na dúvida se o currículo lá a gente colocava todos os títulos, se dá para incluir, ou se é outro meio, eu não sei. Pois é, vou já confirmar essa informação aqui. E quando eu analisei, não me recordo de ter essa referência do currículo Lattes. E no item ele só fala assim que tem que ser enviados os documentos em arquivo que não ultrapasse aquela quantidade que falei para vocês. O currículo Lattes, na verdade, ele vai ser só um guia, né? Um guia de organização. Me permita, gente, ver aqui, porque eu não gosto de ficar com dúvida, né? Eu gosto de passar a informação correta. Pois é, teve muitas pessoas que estão terminando o estágio, né? O último estágio curricular. Daí, muitas pessoas estavam falando, enche a cabeça de dúvida, que a gente já tá nervoso. Enche a cabeça de dúvida mais ainda. Falam sobre o currículo, se já estava preparado, não sei o quê. Aí complica mais ainda a ansiedade. Na verdade, é o título, né? Eu tenho quase certeza que só são os certificados, porque geralmente currículo é mais em prova de mestrado, né? Em seleção de mestrado. Então, serão avaliados os documentos referentes à análise curricular. Para participar desta fase, o candidato deve cadastrar e enviar seu currículo, mas não diz qual, através do link cadastrado, né? Fala do currículo, mas não diz qual, gente. Então, se não diz qual, fica aberto. Pode ser o currículo Lattes, pode ser o currículo Vitae. Eu gosto do currículo Lattes porque é só você colocar na plataforma e imprimir, né? Você já coloca para imprimir e aí já sai lá no modelinho das suas atividades. Fala do currículo, mas não diz qual. Então, por via das dúvidas, é interessante enviar o currículo, tá?
seja o Lattes ou seja o currículo Vitae. Diferença entre os currículos, Luiz, Lattes e Vitae. Gente, em termos de estrutura, o currículo Lattes é o currículo da plataforma CNPq. Então, ele já vem com estrutura pronta. O currículo Vitae, existem modelos na internet que orientam, mas ele basicamente ele foca na trajetória profissional. Então, por isso que a maioria dos seletivos, tanto de mestrado e residências, eles preferem utilizarem o currículo Lattes, porque ele traz tanto trajetória profissional quanto trajetória acadêmica. Os trabalhos apresentados, os eventos que você fez, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, entre outros. Então, aconselho a vocês a prepararem curriculares. Tem dificuldades? Se tiver gente precisando de ajuda no curricular, gente, procure a gente pode pensar em um dia, em uma aula sobre curriculares, para orientar vocês como é que faz isso. Então, a gente pode fazer isso. Tá? Acredito que vocês tenham contato com a especializa e a gente pode combinar isso. Deixa eu ver, eu acho que tinha alguém com a mão levantada também. Tem outra pessoa? A Vitória está perguntando aqui se a pessoa pode fazer um mestrado e residência ao mesmo tempo. Não, Vitória, é assim dentro do tema que a gente está discutindo. O próprio edital ele traz isso, que você assina quando você vai fazer a matrícula um termo de dedicação exclusiva. Então, você não pode fazer uma atividade extra uma atividade extra que receba remuneração, isso já não pode, de fato, e nenhuma atividade que coincida com o seu horário de trabalho. Então, mesmo que você quisesse fazer um mestrado, você não vai conseguir, porque você vai estar manhã, tarde e noite envolvidos com atividades da residência. Então, você não tem tempo para fazer o mestrado, tá? Aí tem outra pergunta aqui da Andresa. Você acha que vai ter todo ano a prova? Essa é a primeira edição. Sim, Andresa, com certeza vai ter. Porque já tem, naturalmente, as instituições já faziam isso. E agora unificou o processo. Então vai ficar mais fácil ainda para as instituições ofertarem. Só vai deixar de ter, por exemplo, mas ainda o presidente ainda não vetou essa política, então acredito que não vai vetar, não. Mas só acontece, de repente, o presidente da República diz, ou algum órgão do Ministério da Educação diz, não vai existir mais a política, o Programa Nacional de Residências. Aí acaba as provas. Mas eu acho que isso é muito difícil, porque é um investimento grande do governo federal, mas formam profissionais de excelente qualidade. Né? Então, é uma política muito potente. Tem a pergunta da Isla agora, né? Acho que eu respondi a da... Só aqui se não passou uma pergunta despercebida. Aqui a você pensou em algum momento em desistir de tentar residência? Se sim, como manteve o pensamento de persistência? Isla, felizmente, eu consegui passar na primeira tentativa que eu fiz, felizmente, mas eu conheço pessoas que já tentaram várias vezes residência, inclusive colegas próximos, né? E, assim, eu acredito muito que muito da sua preparação você aprende com os erros de uma primeira etapa que você fez, por exemplo, né? Então, essa primeira etapa, mesmo que você não consiga, mas você vai aprender pontos que você precisa melhorar. E com um direcionamento certo, você vai conseguir uma ou outra aprovação. Se não conseguir, por exemplo, não conseguiu residência, mas você vai continuar buscando, vai fazer uma especialização, continuar estudando para concurso público, e uma hora ela certo. Ou dá certo residência, ou dá certo concurso, ou dá certo mestrado. A ordem que isso vai acontecer, não sei, né? Mas o importante é tentar, gente, porque as coisas na enfermagem, na área da saúde, de fato, estão caminhando para isso, né? A concorrência está cada vez maior, as provas estão com uma concorrência cada vez mais alta, e um detalhe ou outro que você se destaca é uma residência no currículo, é uma especialização, é um mestrado no currículo, pode fazer a diferença na sua aprovação. Então, o que eu digo para vocês, Isla, continue na roda da pós-graduação. Tá? Que isso é o principal foco, a missão da especializa, das mentorias que a gente faz, é voltado para isso, né? Colocar o aluno na roda da pós. Não deu certo a residência? Tenta o mestrado.
não deu certo no mestrado, continuo tentando concurso público. Então, uma coisa não anula a outra, tá, gente? Então, por exemplo, eu estou no mestrado, mas eu estou ainda continuando estudando, na medida do possível, para concurso público. Eu sei que isso uma hora vai chegar. E não é fácil passar em concurso nem em residência, porque concurso é um processo. Residência, às vezes, também é um processo de maturidade. Então, até para você aprender algumas coisas que não foi bem visto na graduação, você precisa de um tempo para realmente aprender aquilo de uma forma melhor, né? Então, persistência, insistência, que uma hora vai dar certo. Tá? Alguma pergunta a mais? Paulo, Victor. Oi, Paulo. Luiz, a respeito de... Porque para você assumir, eu não sei se você tem que estar formado. E eu queria saber como é que faz em relação aos casos do... Por exemplo, se você está no 8º, 9º período e você é aprovado. Se tem a possibilidade de você assumir a sua residência ou se há a possibilidade de você não assumir. Paulo, você estuda onde? Na Federal. Federal, perfeito. Eu acabei não contei minha história, mas esqueci de contar esse detalhe. Eu fiz a seleção da residência, eu estava finalizando o 8º período. 8º? 9º. Estava no 9º período. Quando eu passei, estava finalizando o 9º, Quando eu passei, eu estava finalizando o 9º. Então, na UESP, são 10 períodos, eu teria o 10º período pela frente. Então, o que foi que eu fiz? Existe na UESP, eu acredito que na UF também, não sei se isso é regra para todas as instituições, uma resolução que ela permite você antecipar o curso. Então, claro, você tem que se enquadrar em alguns critérios, né? O índice acadêmico, o não ter reprovado nenhuma disciplina, não ter ficado retido em nenhum período, tem uns critérios nessa resolução, né? Acredito que seja parecido na UF. Aí você faz uma prova, atingiu a média daquela prova referente aos conteúdos do último período, você consegue antecipar a sua colação de grau com isso, né? Você antecipa o curso. É uma possibilidade. Por quê? E foi isso que eu fiz, né? Eu consegui passar no 9º período, tinha um 10º ainda, mas eu fui atrás disso, revirei quase que a instituição, a universidade inteira, para ir atrás de quem sabia me dizer como é que fazia isso, e deu certo, o importante é que deu certo. E aí, para fazer a matrícula, você necessariamente tem que ter o diploma ou certidão de conclusão de curso, ou mesmo uma declaração dizendo que você está no último período e que vai concludente antes do período da matrícula, né? Então, você tem, lá no edital até atrás, você tem que concluir o curso até o dia 28, eu não lembro a data exata agora, mas 28 por isso de fevereiro. Então, o fato é que antes de começar a residência, no ato da matrícula, você tem que apresentar essa declaração de você dizer que você está concluindo o curso. Respondi, Paulo, pessoal, dúvida? Respondeu sim, ficou mais claro agora. Obrigado. Por nada. Então, gente, a gente já deu para eu conhecer um pouquinho de vocês, algumas pessoas comentaram, outras não, mas espero que tudo isso esteja fazendo sentido para vocês, tá? Já falei desse nosso curso e agora o ponto... sim, quem são os docentes, né? Então, professores confirmados até o momento. A professora Amanda foi aprovada na residência de enfermagem obstétrica da UFP em 2019, e está no mestrado junto comigo de enfermagem na UFP. Professor Jefferson, ele tem uma trajetória de concurso público, não foi aprovado em residência, mas foi aprovado em concurso público no Pará, é seletista da Fundação Municipal de Saúde, é doutorando do programa de enfermagem. Professor Nazareno Júnior, foi aprovado no programa de residência em enfermagem intensiva da UESP, né? Esses são que estão confirmados até o momento, né? Mas iremos convidar mais professores, tá? Gente, e o super bônus, especialmente para vocês que ficaram até agora comigo, às 9h27, quase 9h30, que persistiram até aqui. Então, gente, que bom, Liz, você conhece a Amanda. Muito boa, Amanda. Super bônus, né, que eu estou falando aqui para vocês. A gente poderia, com certeza, cobrar esse curso, se a gente fosse calcular todos os honorários, de acordo com a hora-aula de cada professor e tudo, a gente poderia cobrar até mais de R$300.
Mas a gente pensou em deixar para vocês, exclusivamente para quem assistiu a aula até o final, né? As pessoas que estão aqui, um super desconto, tá? Deixa eu só ver aqui, tem 20, um pouquinho menos de 20 pessoas na sala. Então, como eu falei, a gente poderia cobrar isso a R$300, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer uma promoção especial para vocês. A gente vai fazer esse curso, todos os vespianos, exatamente, Joés. Em 3 vezes de 53,33. Gente, isso aqui, não é que eu queira vender isso para vocês, não. Né? Mas está muito barato. Está muito barato mesmo, porque se a gente for parar para pensar, esse valor talvez nem seja, como eu falei, os honorários talvez se a gente fosse calcular não daria esse valor, mas a gente quer fazer isso com vocês, que ficaram até o final, querem se preparar, que querem um diferencial. A gente quer tornar isso acessível para vocês. Porque mais do que fazer uma coisa por fazer, a gente quer que essa coisa seja acessível. Tá? E eu queria ouvir vocês. O que acharam desse valor? É acessível? Eu achei. Estudante é liso. Pois é, Juliana. A gente sabe disso. Sim, Paula achou. Adriana gostou. E aí, gente, o que vocês acharam? Ana Beatriz gostou. Com esse valor, gente, vocês fariam a adesão? Digam sim ou não. Sim, eu irei. Adriele, que bom. Juliane, sim. Perfeito. Tem pessoas tímidas aí que não se pronunciaram aí. Eu queria ver essas pessoas também. Deixa eu só ver aqui quem está. Tem uma dúvida. Maria Araújo. Pode perguntar, Maria Araújo. Pode ficar à vontade. Ver quem está com a sala. Qual a duração, o período do curso? Serão 11 encontros, Isla. Então, começa no primeiro sábado de novembro e vai até o último sábado que antecede a prova. Então, no último caso, no dia 11 de dezembro, que é a prova no dia 12. Maria Araújo. Pode falar, Maria. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber em que período, né, eu poderia prestar essa prova, em que período do curso, porque eu ainda estou cursando o curso de bacharelado em enfermagem na UESP. E em que período você acredita que, no caso, eu já poderia prestar com mais segurança? Você está em qual período, Maria? Vou fazer o segundo período. Nossa, está bem no comecinho. Isso. Que bom que você está aqui. E já estou aqui, já estou focada já no final. Na residência. Né? Eu era um aluno bem assim antecipado também, Maria Araújo. Um conselho que eu te dou, o que seria ideal para você, não é que eu esteja também querendo vender o meu peixe, não, mas seria entrar no programa de mentoria. Eu aconselho entrar no máximo nesse programa de mentoria na metade do curso. Quanto mais cedo entrar, melhor, porque você já vai ter noção de que caminho percorrer. Acho que não tem nem mais um aluno meu aqui no programa de mentoria, mas a gente faz isso, a gente coloca na rota da pós. Porque você vai perceber que com o tempo, eu acho que os colegas também vão compartilhar isso, essa experiência comigo, os professores chegam para você e dizem assim, faça tudo, porque tudo é importante. Mas nesse tudo é importante, você tem coisas que você tem que priorizar. Aí, como você é um aluno que está desde cedo começando a ter essa noção de que precisa se preparar com antecedência, você vai começar a fazer tudo. Vai participar de evento, vai organizar evento, vai participar de centro acadêmico, vai fazer monitoria, mas não sabe o quanto você precisa fazer. E aí é onde entra o programa de mentoria. A gente coloca você na rota da pós-graduação para você fazer o suficiente, não mais do que o suficiente. Porque isso acarreta demais uma sobrecarga mental muito grande. Então, quando eu falo que isso é uma missão de vida, para mim, é uma missão de vida, porque
eu penso em contribuir com vocês também nesse sentido. A gente se sobrecarrega na graduação. É muito adoecedor a graduação. Porque chegam e jogam um monte de coisa nova para você. E aí você não tem aquele apoio pedagógico que você deveria ter. Né? E esse é um dos objetivos. Então, Maria, só finalizando aqui a minha fala. O ideal para você seria o programa de mentoria para te deixar na roda da pós-graduação e você saber o momento certo de tentar a residência. Tá bom? Te respondi? Perfeito. Fica à vontade. Acho que tem... Joésia, as aulas ficariam gravadas. As aulas do curso, né, Joésia? Você está perguntando? Só me confirma, Joésia, se as aulas do curso. Se forem, sim, vão ficar gravadas todas as aulas. Porque quem não conseguir participar de uma aula, por exemplo, no turno da manhã, só no turno da tarde, mas vai ficar a aula gravada e vai ter acesso à aula, tá? Até para rever também, se quiser rever o que foi discutido. E aí, Paulo, você conversou bastante com a gente. Eu gostei da tua participação. Me fala como é que está sendo a tua preparação. Eu estou no 4º período do curso, né? Estou terminando ele. Eu vou ter que fazer um 4º período de novo para poder pagar só as disciplinas práticas, por conta devido aí da pandemia. Mas desde o primeiro período que eu já objetivava a residência. E então, desde o primeiro período que eu estudo, eu pesquiso, eu leio editais, vejo o que mais cai. E aí eu tomei a decisão de agora, a partir do 4º período, que eu vou começar a me preparar. Esses outros períodos eu estava, digamos assim, me conhecendo, me encontrando dentro do curso e tudo. Mas que do 4º até o 9º período é o período que eu estabeleci para me preparar para a residência. Perfeito. A mesma coisa que eu indico para a Maria, né? Araújo. O programa de mentoria seria excelente para você, né? Para te direcionar bem melhor a rota que você vai ter que trilhar, o que você vai precisar fazer. E já te parabenizo por você estar aqui, já pensando, né? Porque residência eu também considero o melhor percurso para o profissional, né? O estudante, né? Acessar a residência, fazer uma especialização de qualidade. Isso pontua muito para o currículo quando você for fazer concurso público, te dá uma experiência profissional bem boa, né? Enfim. E eu tomei a decisão de fazer residência, eu estudava lá na UESP, quando eu tomei essa escolha. Eu ainda estudei um período lá na UESP, mas por outras questões eu acabei tendo que sair e assumir lá na Federal. Mas eu também tenho uma historiazinha lá na UESP também, gosto muito da Facine. Ah, que bom, você passou. A gente enfrenta muita dificuldade lá, Paulo, mas é uma formação boa também, assim como a UF. Tem mais gente aqui. A Isla perguntou, é mais proveitoso para os alunos que já estão finalizando o curso? É que eu indico, né? Começar a fazer provas, seja de concurso, seja de residência, é melhor que você faça próximos aos últimos períodos. Por exemplo, se são 9 períodos, a partir do 7º, porque você já vai ter também visto a maior parte do curso de enfermagem. Então, não adianta você começar a fazer provas de concurso se você ainda tem muita coisa para ver. Então, quando você entrar no estágio o estágio final, né, que é o estágio supervisionado, ou internato, como isso pode mudar na nomenclatura, é o período ideal, porque você já tem visto tudo de teoria. Então, você já tem visto toda a teoria, vai para os concursos, vai se aperfeiçoando, vai estudando coisas que você tem mais dificuldade. Então, esse é o período ideal, né, no último ano de curso. Então, gente, para não ficar cansativo para vocês, né, a gente vai agora nosso sorteio, mas eu já adianto que para todos, né, que estão aqui, vai valer esse valor que eu passei, tá? A gente vai anunciar esse curso ainda, vai cadastrar em uma plataforma de vendas, mas para vocês terão esse prazo, né, de 24 horas. Eu vou colocar o link lá no grupo da aula, o link do formulário de inscrição, o link de pagamento, tá bom? Vocês terão 24 horas com esse preço, que a gente vai, à medida que for se aproximando da reta final, a gente vai fazer um aumento desse valor, tá?
Então vamos sortear aqui as pessoas que estão aqui na sala. Pessoal, mesmo que vocês não façam um curso agora, mas divulguem, né, para colegas que não passaram, não conseguiram participar da aula, tá? Colegas que vocês conhecem, esse curso vai ser específico para enfermagem, com colegas que estão nos últimos períodos, ajudem a compartilhar, tá, com eles, porque eu acho que vai ser uma oportunidade boa de estar acrescentando, né, na preparação deles. Então, vamos aqui sortear para ver quem que vai ser o sortudo de hoje. Acho que vai desconectar, só um minutinho. Quem ainda não comentou na postagem, pode comentar, gente. Ainda dá tempo. Enquanto eu estiver carregando aqui. É estranho isso aqui. Pera. Tem problema aqui. Eu fiz esse teste. Tinha dado certo mais cedo. Tá querendo me cobrar aqui para fazer o sorteio. Não. Se não der certo assim, eu vou tentar outra forma. É o meu Instagram, Adriele. Não sabe o sorteio. @luiz.felipe.f. Pode comentar lá se ainda não comentou. Eu vou tentar só mais uma vez aqui. Se não der certo pelo sorteio grande, eu vou sortear números, tá? Só tentar mais uma vez aqui. Tem que validar mesmo aqui. É a primeira postagem lá do feed, tá? As contas. Parece que não vai estar certo não, gente. Mas eu vou sortear pela lista do curso. Não vai dar certo.
Eu vou sortear aqui, pessoal, pelo formulário de inscrição, tem um númerozinho da inscrição de vocês. Então, vamos ver aqui. Tá querendo me cobrar pra fazer o sorteio. Não vou pagar agora, não. Só depois. Sorteio rápido. Eu vou sortear aqui. Então, essa aqui é a planilha das pessoas que se matricularam. Todos que estão aqui fizeram a inscrição no formulário, né? Acredito eu. Então, vocês têm o número aqui de acordo com a ordem de inscrição de vocês. Eu vou sortear aqui. Bom, vejam que a lista, ela vai de 1 a 50, se não me engano. Ana Beatriz não está aparecendo. Se você preencheu o formulário de inscrição, Ana Beatriz é para estar assinando. Deixa eu só conferir aqui. Vamos para a lista. Mais alguém? Todos acho que devem estar aqui, né? Que no grupo eu mandei esse formulário várias vezes. Se não tiver, eu te mando já o link aqui. Carolina Luciana Beatriz de Oliveira. Ana Beatriz de Oliveira está aqui, viu, Ana? Pode deixar. São 40, 50, 51. A Lízia Rafaela, 51. 50, 51. Então, eu vou sortear aqui o número de 1 a 51. Um número só entre 1 e 51. Então, vamos ver qual vai ser o número. 51. É a Lízia Rafaela. A Lízia está aqui ainda. Sim. Olha só, Lízia, você tá com sorte hoje. Você ganhou o nosso curso. Tava piorando, rezando. Parabéns, Lízia. Você Ai, ganhou. que felicidade. Você ganhou o curso 100%. Primeiro sorteio que eu ganho na vida. Eu acho que isso tem um propósito, tá, Lízia? Amém. Ai, meu Deus. Era um sinal que eu tava precisando. Pois é. Deus fala através das pessoas. Parabéns, Lízia. Obrigada. Gente, muito obrigado por vocês terem chegado até o final da aula. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Foi uma troca interessante, tá? E o valor do curso que eu passei para vocês está valendo, tá? 24 horas. Vou mandar o link para vocês. Espero vocês nesse curso para a gente caminhar junto até lá. E uma frasezinha que eu adoro para finalizar esse dia de hoje. Do Mário Sérgio Cortella. Essa frase me acompanha desde a graduação. Faça o teu melhor na condição que você tem
enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, gente, é tentar, é fazer, é tentar e persistir, porque a gente talvez nunca tenha as condições ideais que a gente queria ter, mas a gente precisa tentar. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Gratidão por vocês terem ficado até esse momento aqui, né? Quase 10 horas da noite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigado. E uma boa sorte para todos vocês. Um grande abraço, foi um prazer. Qualquer coisa, chama a gente lá no grupo, tá? Eu vou abrir o grupo depois, quando a gente formar a turma, mas no momento vai ficar só para administrador, tá? Gente, obrigado. Um abraço a todos, uma boa noite. Já vi que vocês estavam dizendo aqui. Parabéns, obrigado. Só esses comentários mesmo, não tem nenhuma dúvida não. Então, gente, boa noite, tá? Um abraço para vocês, espero ver vocês no curso, tá? Vou esperar ver vocês lá. Volta a mensagem para eu tirar um print aqui. Pode marcar a gente, viu? Tira foto, marca a gente lá no Instagram. Tira o print, marca a gente, tá? Faz esse movimento chegar para mais pessoas. Deu certo, Adriane? Tirar foto? Deu sim, que bom. Tá? Gente, um abraço, gratidão. Fiquem com Deus.